Representantes do governo e da oposição na Síria devem se reunir hoje em Genebra. O encontro é o primeiro passo na busca por uma solução política para a guerra civil que há anos destrói o país. A Cecília Malan, a nossa correspondente em Londres, vai acompanhar o desenrolar dessa reunião que será mediada pela ONU. Oi, Cecília, bom dia para você. Então, qual a expectativa para essa primeira rodada da negociação? Bom dia, Isabela. Olha, o governo sírio já afirmou que está pronto para participar dessas negociações sob o comando das Nações Unidas. Mas tudo indica que a tarefa de ajustar os interesses das partes envolvidas não vai ser nada fácil. Os 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU já aprovaram, por unanimidade, uma resolução que funciona como uma espécie de roteiro, com o passo a passo para alcançar uma solução política para a guerra civil na Síria. O texto prevê, por exemplo, a criação de um governo de transição no prazo de 6 meses e a realização de eleições dentro de 1 ano e meio. Vamos ver e torcer para que esse diálogo avance. Na Síria, além da repressão das tropas leais ao presidente Bashar al-Assad e dos rebeldes que lutam contra o governo, a população também tem que lidar com a selvageria do Estado Islâmico. Um movimento de resistência civil começa a desafiar os extremistas. Na porta, o recado da resistência: não ao Estado Islâmico. Os cartazes trazem a mesma frase. Essas imagens foram gravadas na cidade de Raqqa, na Síria, o maior reduto do grupo terrorista. Por trás das câmeras está uma organização pouco conhecida, chamada Raqqa está sendo abatida silenciosamente. As cenas raras, longe da propaganda do Estado Islâmico, mostram o dia a dia: desespero, fome, pobreza. Só que quase todos os fundadores do grupo de resistência já foram mortos pelo Estado Islâmico. Abdelaziz Al-Hamza conseguiu escapar com documentos falsos e hoje vive na Alemanha. Ele garante que a maioria dos civis é contra o Estado Islâmico. 17 ativistas continuam em Raqqa registrando a miséria e as atrocidades. As imagens, cedidas à rede britânica Sky News, também mostram o impacto dos bombardeios da coalizão e da Rússia. Bombardeios nem sempre certeiros. Pelo menos 63 civis, entre eles 9 crianças, foram mortos no leste da Síria, atingidos por mísseis de caças russos. A informação é da ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede na Inglaterra. A Rússia também ajudou as forças do regime de Bashar al-Assad a reconquistar uma cidade-chave na costa do país, chamada Rabia, que estava nas mãos de opositores. Um avanço importante para o ditador às vésperas de mais uma tentativa de acordo político. A guerra na Síria é um dos desafios mais complexos que a comunidade internacional tem pela frente. Alcançar um acordo político soa improvável. Implementá-lo em meio a grupos terroristas é outro passo difícil de resolver. No meio de tudo isso, famílias inteiras continuam fugindo da guerra. Depois de ser acusado de falta de atitude, o governo britânico considera dar abrigo a 3.000 crianças órfãs, crianças que já vivem em campos de refugiados aqui da Europa. Mais de 700 imigrantes foram resgatados por navios europeus perto da costa italiana ontem. Todos vinham da África. Entre eles estavam 20 grávidas e 30 crianças desacompanhadas. Em Portugal, o candidato de centro-direita Marcelo Rebelo de Sousa venceu a eleição presidencial. O ex-comentarista de política da TV portuguesa recebeu 52% dos votos e garantiu a vitória no primeiro turno. Agora, ele terá a missão de dialogar com o primeiro-ministro socialista António Costa. O desafio político é unir um país cada vez mais dividido. Era um recorde de candidatos, só um favorito. Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal inteiro conhece esse rosto. Ele conseguia fazer a população se pendurar na TV por 90 minutos. Deixou o cargo em outubro por causa das eleições. A popularidade permitiu que o professor Marcelo, como é conhecido, não distribuísse sequer um santinho na campanha. Os outros acusavam o adversário de querer agradar a todos sem se comprometer com ninguém. O professor ensinou que o papel do presidente é esse. Assim como um juiz de futebol, defende as regras sem fazer o gol. E a partida anda acirrada em Portugal, um dos mais atingidos pela crise econômica.
Uma coalizão de direita ganhou as eleições parlamentares, mas perdeu a maioria para uma frágil nova aliança da esquerda. Um presidente num regime parlamentar, em geral, tem poucos poderes, mas um deles importa a Portugal agora: a possibilidade de dissolver um parlamento em crise. O professor Marcelo descartou essa hipótese. Disse que é hora de acalmar o país. Agora, um último assunto para encerrar. Na sexta-feira, Isabela, a gente falou aqui no Hora 1 sobre o Zika vírus. A Europa está preocupada. Aqui no Reino Unido, 3 britânicos que viajaram pela América do Sul foram diagnosticados com vírus no fim de semana. A Itália confirmou 4 casos, sendo que os pacientes passaram pelo Brasil. A Espanha também registrou 2 pacientes e 4 portugueses tiveram a doença depois de voltar do Brasil. Todo cuidado é pouco, Isabela. Sim, estamos todos preocupados. Cecília, você sabe que o Exército aqui no Brasil já está ajudando a população já há meses, né, para combater os focos do mosquito Aedes aegypti, mas a gente sabe que essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, você trazendo essa notícia aí, já, né, internacional, só reforça, então, o nosso pedido para esse cuidado e a gente vai acompanhando aqui também. Cecília, obrigada. Boa semana para você. Até mais.